pessoal, vou estar aqui apresentando para vocês o meu trabalho de monografia que foi intitulado Aprendizagem Móvel e Smartphone no Ensino de Matemática. Este trabalho surgiu, entre outros fatores, da inquietude perante as regras impostas em uma escola do município de Barreiras, a qual proíbe que o uso de fones e ouvidos celulares na sala de aula e alega que o sucesso da instituição está atrelado a essas restrições. Também surgiu que, no Brasil, existem já leis sancionadas, como é o caso do Distrito Federal, que em 2008 sancionou a Lei 4.131, que proíbe o uso de aparelhos celulares e de aparelhos eletrônicos capazes de armazenar e reproduzir arquivos de áudio, tipo MP3, CDs e jogos para os alunos, dentro das escolas públicas do distrito. E aí a gente surgiu então o nosso questionamento, que seria que os smartphones eles podem se tornar ferramentas didáticas para o auxílio do ensino de matemática e mais especificamente para o ensino de funções, já que uma vez estão ocorrendo essas restrições devido a atrelarem a esse significado que esses aparelhos retiram a atenção do aluno e prejudicam a aprendizagem desse mesmo. Então a gente teve como objetivo geral investigar sobre as possibilidades da aprendizagem móvel através do smartphone dentro das aulas do município de Barreiras, Bahia. E tivemos como objetivos específicos constatar se os estudantes e professores de matemática da rede estadual de ensino eles possuíam ou utilizavam esses aparelhos em sala de aula e se eram favoráveis ou não à sua utilização dentro desse espaço. Tivemos também como objetivo verificar se o uso didático do smartphone em sala de aula pode auxiliar no ensino da construção e análise dos gráficos das funções afim quadrática, trazendo uma visão diferenciada sobre o uso dos mesmos dentro de uma perspectiva da modelagem matemática. Também tivemos o objetivo, que comunga com esse segundo objetivo específico, seria de refletir sobre o uso do smartphone como uma ferramenta que permite um acompanhamento contínuo do professor em relação aos estudantes, mesmo no horário oposto ao turno em que esses alunos eles estudam. Então a gente tem algumas reflexões teóricas, que a gente começa sobre as tecnologias da informação e comunicação no ensino de matemática, traz que o termo tecnologia ele vai muito além do que meros equipamentos, ela permearia em toda a nossa vida, inclusive questões que seriam intangíveis. Já Moura destaca que o acesso a conteúdos multimídia deixou de estar limitado ao único computador pessoal e estendeu-se também às tecnologias móveis, que seria o PDA, o tablet, o notebook e o smartphone, proporcionando então um novo paradigma para essa educação. Já Prensky define que o único maior problema que a educação enfrenta hoje é que os nossos instrutores, que são imigrantes digitais, que usam uma linguagem ultrapassada da era pré-digital, estão lutando para ensinar uma população que fala uma linguagem que é totalmente nova para eles, que seriam esses nativos digitais. Já a Borba e Lacerda diz que o modelo adotando celulares inteligentes dentro da sala de aula já é um modelo que já acontece dentro da sala de aula, que ajudaria a organizar uma coisa que acontece dentro da sala de aula, que não cabe mais discutir se os celulares serão ou não utilizados dentro dessa sala. Eles já estão lá dentro, queremos nós ou não. E por se tratar da modelagem matemática, Malheiros e Francine diz que nós podemos dizer que hoje essas tecnologias são tão utilizadas para investigar, coletar dados, problematizar, comparar, visualizar e interpretar também para a comunicação ao longo das diferentes etapas das diversas atividades de modelagem desenvolvidas pelo grupo. A experimentação e a simulação proporcionada por essas TICs e a exploração de conteúdos matemáticos, o uso de software para traçar gráfico, entre outras possibilidades, parecem estar incorporadas à modelagem em suas diferentes facetas. Parece que essas tecnologias digitais elas seriam então já permeadas dentro dessa modelagem. E nós trabalhamos com os gráficos de funções justamente porque as orientações curriculares para o ensino médio eles destacam que devemos destacar, na verdade, o significado das representações gráficas das funções quando a gente altera os seus parâmetros, ou seja, a gente deve identificar os movimentos realizados pelo gráfico de uma função quando alteramos os seus coeficientes. E a gente resolveu atrelar isso então à nossa modelagem matemática. Para a construção então, pensando nessa oficina, nós fizemos uso então da calculadora gráfica Matier. Essa calculadora gráfica ela permite que então a gente traçasse esses gráficos e pudesse estar analisando os parâmetros dessas funções. Foi utilizado dentro dessa oficina também o WhatsApp, que é um aplicativo de mensagens instantâneas.
Ele foi escolhido porque ele permitiria que a gente fizesse esse acompanhamento contínuo desse estudante, podendo então comungar de documentos, imagens, até áudios, para que facilitasse a compreensão do conteúdo, mesmo no horário que esses alunos não estavam dentro da sala de aula. Trabalhando então com a análise que a gente aplicou 2 questionários. Um questionário para os estudantes do município de Barreiras e um questionário para os professores desse município, visando perceber se esse público utilizava o smartphone com relação ao nosso primeiro objetivo específico. Do questionário dos estudantes, nós podemos constatar que 86% desse público possui esse aparelho e que apenas 13% não possui. Desse pessoal que possui esses 86%, a gente já tem aqui exposto quais seriam as finalidades que eles utilizavam, que seriam de jogar, acessar a internet, enviar mensagens, realizar ligações e outros. A gente percebe que a sua maioria, eles procuram mais o acesso à internet a partir desse meio de telefone. E aqui a gente tem uma análise da renda dos estudantes que possuem e a gente compara então, que a gente percebe essa variação da renda do pessoal que possui smartphone e a renda do pessoal que não possui o smartphone. A gente percebe que essa população ela se transfere quando a gente trabalha com o pessoal que não possui o smartphone. Essa renda ela se transfere então para as 2 primeiras colunas, que seriam das faixas com menor índice de renda. Foi questionado então se a opinião dos estudantes sobre se eles eram a favor, na verdade, se eles eram a favor ou contra a utilização do smartphone em sala de aula. E aqui a gente tem essa opinião dos estudantes que não possuem. 56% desse público é a favor e 42% é contra o uso desse aparelho. Já em relação aos estudantes que possuem smartphone, a gente tem que esse índice sobe para 68% o índice de ser a favor ao uso desse aparelho em sala de aula. Foi questionado então aos estudantes que possuem smartphone com quais finalidades eles utilizavam. Se eles utilizavam, na verdade, esses aparelhos em sala de aula com fins didáticos. A gente obteve que 65% desse público utiliza esse aparelho dentro da sala de aula com fins didáticos. Cabe aqui uma ressalva que a gente não especificou nesse questionário o que seriam esses fins didáticos. E aí a gente teve alguns relatos de estudantes que utilizavam esse aparelho no final da aula, em um horário que o professor liberava o uso e que a gente entendeu como não se caracterizar um fim didático. Por isso que a gente não pode generalizar se essa informação ela é realmente verídica, se realmente esse público utiliza com fins didáticos. Falando um pouquinho da análise dos questionários dos professores, nós não podemos generalizar o fato porque o Núcleo Regional de Educação ele não contém em seus dados o número de professores de matemática do município de Barreiras, que atuam no nível médio. Então a gente aplicou 10 questionários com professores de matemática desse município que atuam na rede estadual e aí a gente obteve os seguintes resultados. 7 desses 10 professores possuem smartphone, 2 eram contra e 6 eram a favor ao uso desse aparelho em sala de aula. E com relação à oficina que a gente realizou a oficina com 10 estudantes do município de Barreiras. E esses 10 estudantes, a gente pôde perceber que era um público que estudava no período da tarde, alunos da rede estadual de ensino, e que eles tinham pouco tempo disposto para a realização dessa oficina. Então, a gente escolheu modelos que trabalhassem com essa questão. A gente já escolheu modelos prontos para que otimizasse melhor esse tempo dentro da sala de aula. Com relação ao conteúdo como foi desenvolvido, nós desenvolvemos uma análise dos gráficos das funções e a gente utilizou então o nosso aplicativo, que seria a calculadora gráfica Matilde. Foram então aplicados na realidade, só participaram da oficina então 4 alunos. Desses 4 alunos eles foram divididos em 2 duplas e aí a gente pôde então aplicar 2 modelos um modelo para cada dupla. Trabalhando o primeiro modelo que foi aplicado com uma dupla foi o modelo linear do custo de produção por hectare. A gente pode perceber que esses alunos eles se interagem muito bem com o aplicativo e que não foi necessário nenhum tipo de tutorial para que pudesse estar trabalhando com esse aplicativo dentro da sala de aula. Porém, a gente percebeu que quando a gente trabalha o conteúdo matemático especificamente, esses alunos eles apresentam ainda alguns equívocos. A gente pode perceber aqui que justamente esses alunos, quando a gente vai trabalhar aqui, a gente pediu para que eles formulassem uma equação que representasse
o custo por produção de hectare. E eles então encontraram essa função f de x igual a 800x mais 200, enquanto a função real, que deveria estar sendo exemplar, é f de x igual a 200x mais 800. A gente percebe que esses alunos eles se equivocam no que seria o custo fixo e o custo variável, mostrando apenas uma falta de atenção. Com relação a esses gráficos, esses alunos eles ficaram com dúvida se o gráfico estava correto, por eles pareceram uma reta paralela ao eixo y. Então a gente pôde mostrar para eles, através do GeoGebra, que por mais que ele se parecesse com a reta ainda paralela ao eixo y, ele não era paralelo ao eixo y, apesar do ângulo ser um ângulo bem alto, que é 89 graus. Um modelo que ficou bem caracterizado, que eles não compreenderam o que seria o custo fixo e o custo variável, é justamente nesse momento que a gente pediu para que eles elaborassem o próprio modelo, e esses alunos apresentaram então como sendo custo fixo uma mão de obra e como sendo custo variável também a mão de obra, ficando bem evidente que eles não compreenderam o que seria o custo fixo e o custo variável. Dentro do modelo linear do carbono, a gente percebeu que esses alunos eles tiveram um pouquinho de dificuldade apenas no começo do desenvolvimento dessa equação, porém o desenvolvimento do modelo foi feito de maneira tranquila por esses estudantes que receberam esse modelo. A ideia é que a gente também trabalhasse com a função quadrática, porém como o tempo foi curto, a gente pediu para que esses alunos levassem o modelo para casa e então resolvessem esse modelo e socializassem no grupo do WhatsApp. A resolução então que a gente teve do modelo quadrático da rentabilidade de uma empresa de extração foi a seguinte resolução adotada por um dos estudantes que participaram da oficina. A gente percebe que esse aluno ele desenvolve a equação de maneira correta, porém ele acaba se esquecendo de uma variável x aqui na hora de somar. A gente não considera que esse aluno tenha errado, a gente considera apenas que ele tenha se equivocado na resolução deste modelo. Então, essa situação acontece desse seguinte. Falando um pouquinho dos nossos resultados, a gente pode perceber que a oficina ela foi bem vantajosa e que esses indivíduos, que seriam esses indivíduos da geração polegar, nascidos dessa era digital, eles são bastante fluentes na linguagem tecnológica e eles não sentem dificuldades quando são colocados frente a tecnologias que eles conhecem, como foi o caso que a gente colocou eles de frente com a calculadora gráfica Math-R. A gente pode perceber que a utilização desses aparelhos na sala de aula ele ampliou e otimizou o tempo, deixando mais espaço para a gente trabalhasse com as reflexões acerca dos gráficos, e que a gente também percebeu que esses alunos estavam um pouco, vamos dizer assim, acanhados com relação à oficina, a utilização desse aparelho da oficina. A gente percebeu também que poderia ter sido ocorrido pelo fato da proibição desses estudantes se encontravam no local de estudo deles. A gente trouxe eles para um outro ambiente e a gente solicitou que eles utilizassem aparelhos, só que eles continuaram trazendo aquelas regras que eles conviviam na instituição anterior. E aqui a gente falta uma consideração final, que esse texto é mais uma discussão acerca da aprendizagem móvel e no enfoque do uso do aparelho smartphone na sala de aula, e cabe ao leitor opinar então sobre o uso desse aparelho no ambiente escolar. Aqui a gente tem algumas das nossas referências utilizadas durante todo o trabalho, para quem quiser se interessar e poder estar dando uma olhada nas nossas referências. Tá? Então é isso, ok, muito obrigado.